Um bom dia para você, um excelente domingo, excelente não, um extraordinário domingo, extraordinário mês de agosto, hoje dia 2 de agosto, e a gente sempre celebra o culto da ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. E hoje nós estamos num culto especial, um culto diferente, o culto da mesa da comunhão. Se você estiver com a sua família aí reunida, eu estou aqui com a minha esposa, não está aparecendo na câmera, mas também está aqui já preparada. Bom dia, né? Bom dia a todos. Eu já estou aqui também com o meu pãozinho e o cálice de suco de uva para poder ceiar, né? Daqui a pouco, a ceia do Senhor, tá bom? Daqui a pouco, você quer falar alguma coisa para a família? Ou não? Só participar? Só participar. Estou aqui Tá com bom. vocês, viu? Um beijo. Então, espero que você esteja também reunido com a sua família, reunido com seus filhos, e quem não pôde estar por algum motivo, mas que você possa aproveitar o que vai receber nesse momento. Lembra na semana passada, quando nós falamos da filha de Jairo, e hoje a gente vai dar sequência falando sobre algo muito interessante, sobre a mulher do fluxo de sangue. Tem tudo a ver com a mensagem da comunhão, com essa mensagem do mês de agosto. Eu vou falar sobre o que nós estaremos falando na série de mensagens nesse mês de agosto daqui a pouco. Mas agora eu lhe convido a se preparar, porque na semana passada a gente falava sobre a filha de Jairo e que Jairo preparou o ambiente para o extraordinário, e você deve fazer isso. Você deve agora aumentar o volume, você deve agora desligar o seu telefone, pedir para as crianças, se estiverem aí próximas a você, ou sentarem com você, seria interessante as crianças participarem desse momento de comunhão. Ensina a criança o caminho que se deve andar, quando crescer não vai se desviar dele. Então já começa a semear esse prazer, esse desejo de comunhão com seus filhos desde pequenos, tá certo? Então, se você já está com tudo preparado ou está preparando o ambiente para esse momento da ceia, da comunhão, essa mesa da comunhão nesta manhã de domingo, o início desse mês de agosto, nada melhor do que começar o mês renovando, iniciando ou fortalecendo com a cerimônia da ceia, essa cerimônia de aliança com Deus, porque quando a gente faz isso, nós estamos assim já dizendo para Deus, olha, eu começo um mês, mas eu não quero começar esse mês pela minha condição, pela minha capacidade, eu não quero começar esse mês esperando a sorte bater na minha porta, não, eu quero começar esse mês tendo aliança com o Senhor. Por isso, hoje e todo primeiro domingo nós teremos o nosso culto da ceia do Senhor, tá bom? Então já deixa aí separado na mesa a sua Bíblia, minha Bíblia já está aqui, se você já tem a sua Bíblia, também tem o meu copo com água, já separa aí o seu copo com água e um pouco se você quiser também anotar o que Deus vai falando com você, é bom para você registrar. Eu sempre ensino às pessoas que eu não confio literalmente na minha memória, então por isso eu preciso sempre estar registrando aquilo que Deus fala conosco para a gente poder reler, para a gente poder criar raiz naquela mensagem, tá certo? Então deixa aí um pouco de suco de uva, um pedacinho de pão, para que nós possamos ter esse momento da mesa da comunhão. Mas eu vou pedir para você fazer o seguinte, eu sempre inicio um culto realizando uma oração, principalmente por você que carrega uma amargura, uma tristeza, você que carrega uma doença física ou até mesmo uma doença na alma. Então, faz o seguinte, nós vamos ao momento do louvor, de preparação. Lembra que tem que preparar o ambiente? Então, a gente está preparando o ambiente, você já preparou o ambiente aí da sua casa, com certeza, para essa mesa da comunhão, e a gente vai preparar o ambiente aqui. Então nós vamos ao louvor. Enquanto isso, você vai colocar nos comentários o pedido de oração. Se você está passando por um momento de enfermidade, se tem algum familiar, um ente querido, uma pessoa que você conheça, ou até mesmo é uma amargura na alma, uma tristeza na alma que você quer também apresentar em oração. Então nós vamos fazer 3 coisas agora. Você vai colocar nos comentários o pedido de oração,
você vai encaminhar para outras pessoas e você vai, daqui a pouco, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer o seguinte, antes do louvor, eu já vou orar por você. Eu já vou orar por você. Porque depois da oração, aí você vai ficar só com 2 missões, que é abrir a Bíblia onde eu quero pedir para você abrir e encaminhar para outras pessoas. Mas agora, eu já vou orar agora por você. Orar pela sua saúde física, pela sua saúde emocional, em que situação você se encontra nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas que carregam consigo enfermidades, doenças, dores, aflições, problemas, meu Deus, que essa pessoa carrega e que traz amargura, tristeza, que traz na vida desta pessoa uma frustração, porque às vezes ela tem visto o problema piorar, o problema se agravar, e na semana passada falávamos sobre isso. Porque Jairo, quando foi até Jesus, a filha estava doente. Quando caminhava com Jesus, ela morreu. Então, meu Pai, quantas pessoas que começaram a caminhar com o Senhor e aos olhos humanos o problema se agravou, mas ela está aqui, continua caminhando com o Senhor. Então, fortaleça quem está enfraquecido, levanta quem está caído. Essa pessoa que carrega consigo doenças, carrega consigo diagnósticos, prognósticos médicos, que tem trazido tristeza, frustração, ou até mesmo a alma está amargurada, aflita. Ajuda essa pessoa. Ajuda. Atende essa oração. Cura a cada uma delas, meu Pai. Receba a cura. Receba o livramento. Receba agora a libertação de todos esses males que afetavam a sua vida. Nós estamos iniciando o mês. Não importa o que vier, mas nós cremos e confiamos que o Senhor está no controle de tudo. Entregue a Jesus aí agora as suas preocupações. Entregue ao Senhor Jesus aí agora todas as suas aflições, a sua tristeza, porque essa tristeza vai acabar, essa dor vai chegar ao fim, porque nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos no Teu poder, em nome do nosso Senhor Jesus. E nós queremos criar esse ambiente para que o Senhor possa agir, para que o Teu poder possa estar na vida de cada uma dessas pessoas e possamos ter essa comunhão, porque hoje esse culto da mesa da comunhão seja um momento especial para que cada uma dessas pessoas possam ter uma experiência contigo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos a esse louvor, nós vamos a esse momento de preparação espiritual. Enquanto isso, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 e vá encaminhando para outras pessoas. Enquanto isso, vamos a esse louvor. Prepare o seu espírito para esse culto da ceia do Senhor, esse culto da mesa da comunhão, em nome de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te
te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. E graças a Deus, eu tenho certeza que você já deixou sua Bíblia aí aberta, já está preparado, já encaminhou para outras pessoas, já comentou. Então agora o momento é de nós termos a comunhão com esta palavra. Já abriu em Marcos 5? Levante a sua Bíblia assim aos céus. Senhor Jesus, que esta palavra possa abrir o nosso entendimento e possa nos dar a direção do que o Senhor quer fazer ou realizar em nós ou através de nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. O mês de julho, como foi o primeiro mês do segundo semestre, nós oramos e Deus deu a direção que fosse um mês de decisões. Então nós falamos sobre decisões importantes, a decisão de não olhar para trás, a decisão de caminhar com Jesus, a decisão de separar momento de comunhão. Então a gente falou muito sobre decisões que definem o nosso destino, decisões que fazem toda a diferença na nossa comunhão e na nossa espiritualidade. Então, que você possa agora entender que esse mês de agosto, só mexe aqui, amor, por favor. Esse mês de agosto, ele precisa ser um outro momento. E que momento deve ser esse mês de agosto? Aqui está em casa, tá? Mesa da comunhão, pode ficar aí. Só para a transmissão continuar correta. Creio que está tudo bem, né? Então, esse mês de agosto, ele vai ser um mês onde nós vamos aprender a viver o propósito de Deus. Por quê? O que nós precisamos entender? Nós não viemos, você não veio para esse mundo à toa. Você não veio para esse mundo para perder tempo. Você não veio para esse mundo para você passar tempo. Você não veio para esse mundo para perder mais tempo na sua vida. Pelo contrário, você precisa entender que você veio a esse mundo por um propósito. Existe um propósito. E nós vamos falar de um propósito muito especial para a sua vida, de um propósito que é glorioso para você. E às vezes as pessoas elas perdem a vontade de viver, elas perdem a esperança, elas perdem o ânimo, elas perdem as forças. Por quê? Porque elas
desistiram ou deixaram de se conectar com Deus para entender mais sobre esse propósito da vida. E a gente vai falar mais sobre isso, e hoje eu quero falar sobre essa mensagem da mulher de fluxo de sangue, que durante 12 anos lutou para ser curada, durante 12 anos lutou para resolver um problema, e ela percebeu esse problema se agravando a cada dia. Ela percebeu esse problema evoluindo a cada dia que passava. Presta atenção. Aqui em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante, diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus, imediatamente, percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Você imagina uma pessoa passando no meio da multidão, um artista, um famoso, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer tocar, todo mundo quer apertar, todo mundo quer fazer alguma coisa, e Jesus perguntar: quem me tocou? Seus discípulos disseram, veja, no versículo 31, a multidão te aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele. Contou o que tinha feito. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Em outras versões, fala que Jesus ele disse assim: a tua fé te salvou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. E nós entendemos e aprendemos muitas questões aqui nessa mensagem. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa interessante. A hemorragia daquela mulher, algo que não se estancava, não era o fluxo menstrual natural de uma mulher. Era um fluxo de sangue, a mulher de um fluxo de sangue, quer dizer, o sangue minava sem parar. Isso aconteceu ao longo de 12 anos. Só que o que acontece? Naquela altura, eles viviam sobre muitas leis e regras que foram dadas a Moisés no passado. E uma das questões é que a mulher, nesse momento da hemorragia, ela era considerada impura. A palavra impura aqui é como se ela fosse imunda, a ponto das pessoas não quererem chegar perto. Todo mundo já deve ter entrado num banheiro sujo, né? Banheiro, às vezes, de shopping, banheiro de restaurante. E você ali acabou usando aquele banheiro, aquele toalete, mesmo ele estando sujo. Mas se você entra num lugar e ele está imundo, você nem entra. Você olha e dá a volta e vai embora. Então imagina como aquela mulher era tratada. Então, além de ter um problema físico, que era a hemorragia, que estava 12 anos no seu corpo, ela tinha um problema emocional. Porque ela era uma mulher rejeitada, ninguém queria estar perto, ela era considerada imunda, ela era considerada impura. Então o problema que ela carregava ali, a luta que ela tinha, era no corpo e na alma.
física e emocional. E quando ela está ali 12 anos com aquela hemorragia, sabe o que eu fico imaginando? A hemorragia dela não era aquela hemorragia de alguém que sofre um acidente e jorra sangue. E a pessoa ela precisa de uma transfusão de sangue urgente. Mas é aquele sangue que vai minando aos poucos. E a gente sabe que isso não é uma questão teológica, é uma questão humana. Sangue é vida. Sangue é vida. Então, quando nós entendemos quantas pessoas estão como essa mulher de fluxo de sangue, é como se ela estivesse perdendo um pouquinho da vida todos os dias, que aí entra a questão desse propósito de vida. Por que hoje nós encontramos pessoas entregues, pessoas desanimadas, pessoas sem perspectiva de vida? Porque ela vem perdendo um pouco do seu propósito de vida todos os dias. Todos os dias. É como aquela goteira na torneira que fica ali pingando um pouquinho, que você diz assim, é pouca água. Mas quando vem a conta de água, você fala, que absurdo. Por quê? Porque aquele pouquinho todos os dias acabou acumulando no mês uma grande quantidade de água a ponto de mexer na sua conta, a ponto de exagerar na sua conta. Mas era muito pouco, não é um chuveiro ligado, não é uma torneira jorrando, é um pouquinho todos os dias. Mas quando esse pouquinho ele se acumula, é uma grande quantidade. Então aqui essa mulher, ela estava 12 anos perdendo um pouquinho. Ela perdia um pouquinho de dinheiro, porque ela investiu nos médicos. A Bíblia menciona que ela gastou tudo que ela tinha, todas as suas posses, todas as suas reservas, tudo que ela tinha para tentar resolver o problema da sua saúde. Mas durante 12 anos ela estava ali tentando resolver aquele problema, tentando resolver aquela situação. E quantas pessoas estão assim, levando a vida, mas aos poucos ela vai perdendo um pouquinho. É aquela pessoa que ela tinha uma fé muito poderosa, ela tinha uma alegria, o sorriso dela alegrava o ambiente, ela tinha vida, ela tinha esperança, ela acreditava, não, esse ano vai ser melhor, esse semestre vai ser melhor, essa semana vai ser diferente, não, as coisas não aconteceram agora, mas vão acontecer, Deus me dá a direção. Ela era fervorosa nas orações, ela confiava em Deus, ela acreditava que Deus seria capaz, mas sem perceber, a vida e o propósito dela de vida vai gotejando aos poucos. E a gente só percebe isso numa mensagem como essa. E essa mensagem é para que você possa voltar a essa vida com propósito. Para que você possa voltar a acreditar, para que você possa voltar a confiar, para que você possa voltar a ter comunhão, para que você possa voltar a ter vida, voltar a acreditar, voltar a ter esperança que tudo pode mudar, não importa a sua idade, não importa o tempo que você tenha, que você conheça a Jesus, se é o primeiro dia, se é o primeiro culto, às vezes você conectou agora, caiu na nossa página, alguém te mandou o link, é o primeiro culto, é a primeira vez que você ouve algo sobre a palavra de Deus. Como uma pessoa falou esses dias, poxa, eu nunca entendi a Bíblia como eu tenho entendido ao longo desses cultos. Então as pessoas estão voltando a ter vida, voltando a ter esperança, mas olha que interessante, a esperança daquela mulher não veio na cura. A esperança daquela mulher veio quando ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu quem ele é. Ela ouviu do que ele é capaz. Ela ouviu do que ele fazia. E hoje nós temos mais informação do que aquela mulher naquela altura. Hoje nós temos uma informação muito mais relevante, muito mais concreta.
porque nós entendemos que ele deu a vida, Deus encarnado, passou 33 anos aqui num corpo humano, passou fome, passou frio, passou raiva, chorou, se alegrou, viveu como nós vivemos. Mas mesmo assim cumpriu a missão, cumpriu o propósito. Foi perseguido, foi traído, foi preso por aquelas pessoas que ele queria salvar. Mas não perdeu o propósito. Entregou a vida. Para muitos foi a morte na cruz, mas ali foi um propósito para que ele pudesse salvar a humanidade. Foi como o cordeiro apresentado no sacrifício pelo pecado de outra pessoa. Carregou tudo isso por nós, mas ressuscitou. Ressuscitou. E a celebração da ceia do Senhor é essa celebração da memória, de nós nos lembrarmos, de nós nos recordarmos de tudo que ele fez, da fama dele, do poder dele, do amor dele, da entrega dele por nós, por mim, por você. A esperança daquela mulher do fluxo de sangue se deu quando ela ouviu. Quando ela ouviu quem ele era. Como pode alguém amar pessoas tão falhas? Como pode alguém perdoar pessoas que já desagradaram tanto a ele? Mas é só você ir até ele. Foi o que ela fez. Então, aquela mulher considerada imunda, considerada impura, aquela mulher que havia minado sangue aos poucos, a sua vida estava definhando, ela estava ali definhando fisicamente e emocionalmente. Ela estava ali já sem perspectiva, porque médicos já não tinha, médicos que poderiam resolver. O dinheiro já não era suficiente, porque já tinha gasto tudo que ela tinha. A Bíblia não menciona se ela tinha família, porque as pessoas, por considerarem impura, se afastaram, deixaram ela. Mas quando ela ouviu a fama de Cristo Jesus, ali ela teve esperança. Ela teve tanta esperança que ela disse consigo mesma: se eu for até ele tocar a orla da sua veste, a orla do seu manto, ficarei curada. Você imagina, ela falou com ela. Por que ela teve que falar com ela? Porque ela já estava quase entregue, ela já estava quase desanimada, ela estava perdendo seu propósito de vida, ela estava com certeza preocupada, desesperada, e agora não tem mais dinheiro, os médicos não resolveram o meu problema. E aqui, olha que poderoso, fala aqui no versículo que ela gastou tudo que ela tinha. Quer ver? Olha que poderoso isso. Ela tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. 12 anos e estava pior. 12 anos minando sangue, minando vida. E não adianta. Quando a gente vai perdendo o nosso propósito de vida, nossa força, nossa fé, nossa confiança, não melhora não. Piora. Você que está pensando em desistir de Jesus, desistir de Cristo, de caminhar com Ele, piora. Mas com Ele também não piora? Jairo não estava caminhando com Jesus e também piorou? Piorou. A filha estava morta. E quando ele vai caminhar com Jesus, a filha estava doente. E quando ele vai caminhar com Jesus, ela morre. Mas ele continua caminhando com Cristo. E ele vê o extraordinário. Então pode até piorar. Mas essa caminhada, ela não vai ser à toa. É uma caminhada com propósito. Mas aqui, ela estava confiando na mão humana. Não estou dizendo que você não tem que confiar em médicos. Existem enfermidades que são físicas. Existem enfermidades que um tratamento médico resolve, sem dúvida. Mas aqui, ela tentou tudo.
Não tem como dizer que aqui era físico, porque ela tentou tudo, 12 anos. Tudo. Mas naquele momento que ela ouviu a fama de Jesus, ela falou com ela mesma, eu vou lá. Eu vou tocar na orla da veste desse homem. Eu vou ficar curada. Então tem momentos em que a palavra, ela te dá esse ânimo, ela te dá esse último fôlego. Não, eu posso. É por isso que... Mas aí tem gente que não tem que trabalhar com palavras positivas. Eu sou sincero, às vezes você tem que olhar no espelho e falar consigo mesmo. O salmista teve uma vez que ele falou, ó minha alma, por que está abatida? Ele conversando com a alma dele, por que você está abatida? Se tem um Deus grande, se tem um Deus poderoso, então todo mundo pode se abater, todo mundo pode se entregar, chorar, não se condena não se acontece isso com você. A questão é que você precisa reagir. Você precisa reagir. E essa palavra é para isso. É para você encontrar mais um propósito de vida em Cristo. É para você entender, eu não vim para esse mundo à toa. Eu não vim para esse mundo de passeio, eu não vim para esse mundo para perder tempo, para passar tempo, não. Tem um propósito, creia nisso. Ah, mas as pessoas não acreditam em mim, mas as pessoas... O propósito é entre você e Deus para esse mundo. É igual um aparelho celular. Quem é o especialista se aquele aparelho der defeito? O fabricante, a autorizada. Não adianta você levar na 25 de março ou na Santa Efigênia para uma pessoa que não conhece nada, pode agravar o problema. A questão é que quando você leva no especialista, quando você entrega na mão de quem realmente sabe o que está fazendo, então ali a situação é resolvida muito mais fácil. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você imagina, é nele que nós vamos encontrar o nosso propósito de vida. Sem ele, a gente vai ficar minando vida, minando esperança, minando força. Aí daqui a pouco é aquela pessoa amarga, é aquela pessoa que tudo tá ruim. Se tem um sol maravilhoso, flores maravilhosas, mas não consegue enxergar isso. Enxerga o buraco que tem na rua. É aquela pessoa que não consegue ver beleza, que não consegue se alegrar, mas por que se tornou essa pessoa amarga? Porque foi minando vida ao longo do tempo. E pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos. Se uma pessoa está em Cristo, nova criatura ela é. Por quê? Porque nós vamos estar sempre avivados, animados, fortalecidos pelo propósito de vida que nós encontramos nele. Nele. Só nele. E aquela mulher, ela fala consigo mesma, se eu apenas tocar na veste desses Jesus que vieram me apresentar, que falaram para mim dele, eu ouvi a fama dele, a Bíblia não fala quem falou para ela, mas diz que ela ouviu falar de Jesus. E o que ela faz? Ela decide ir até Jesus. Mesmo naquela situação. Sabe quando você não tem vontade de orar? Todo mundo já passou por isso. Sabe quando você não tem vontade de ler a Bíblia? Todos nós vivemos situações como essa. A questão é que nós não podemos esperar ter vontade para fazer alguma coisa. Nós precisamos ir lá e fazer. É falar comigo mesmo. Falar, não, eu preciso falar com Deus, eu preciso orar, eu preciso meditar na palavra, eu preciso ir até Jesus. Eu preciso ir até Jesus. Às vezes a pessoa acha que ir até Jesus é ir até algum prédio físico, com uma placa. Mas o ir até Jesus é muito mais importante, é muito mais forte, é muito mais profundo do que só a questão de uma estrutura física.
porque muitas pessoas estão dentro de estruturas físicas e não estão em Cristo. E você agora está tendo aqui o nosso momento de comunhão. Você está sentado à mesa como o Senhor Jesus fazia naquela altura. Sentava à mesa, tinha o momento da comunhão, o momento da palavra, o momento da mensagem, o momento do pão, do vinho, do suco de uva. Então, nós precisamos entender isso. Nós temos que ir até Jesus, não é um dia. Não são 2 dias da semana. Nós temos que ir até Jesus todos os dias, tendo vida de oração, tendo a nossa vida devocional, meditando na palavra, conhecendo as Escrituras. Todo dia. Nós temos que estar com Ele, ir até Ele. E depois que ela vai, ela é curada. Só que a cura daquela mulher não foi só uma cura física, foi uma cura emocional, foi uma cura de toda a sua identidade, de todo o seu propósito de vida. Aquela mulher que era considerada impura, que era considerada imunda, que estava sozinha, que estava sem dinheiro, que já tinha gasto todo o seu recurso, toda a sua esperança, aquela mulher encontra vida. O sangue para de jorrar. A vida começa, porque você sabe que o organismo produz sangue. Então a vida dela começa a recomeçar, ela começa a encontrar, com certeza a pele dela começou a encontrar vida, os olhos dela, o jeito dela falar, a vida entra nela naquele momento, quando ela toca em Jesus Cristo. E nós precisamos ir até Jesus, nós precisamos tocar em Jesus com o nosso desejo de encontrá-lo, as nossas frustrações, as nossas decepções, aquilo que está minando a nossa vida, chegar e apresentar tudo para Ele e dizer: Senhor, Pai, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu preciso de vida. Eu preciso renovar a minha esperança. Eu estou entregue. Não está fácil. E depois desse momento, o Senhor Jesus começa a perguntar para as pessoas: o Deus que tem todo o conhecimento, eu creio que Ele sabia quem havia tocado nele. Eu creio que Ele sabia quem havia tocado nele naquele momento, naquele instante. Mas Ele insiste. E tem um momento da passagem aqui que Marcos menciona que Ele insiste olhando para a multidão. É nesse momento que Ele quer que nós venhamos reconhecer o que Ele fez por nós, na frente de todo mundo. Ela reconheceu na frente de todos. Eu tinha fluxo de sangue há 12 anos, mas estou curada, não sinto mais nada. Quando nós encontramos o nosso propósito em Cristo, a gente não tem vergonha, receio de falar dele para qualquer pessoa. De sentar numa mesa, num almoço com amigos, com familiares, e quando surgir um momento, você falar de Jesus, o quanto você o ama, o que Ele já fez por você, porque Ele tem nos dado vida, você sabe disso. E muitos vão encontrar vida nele. Às vezes você pensava em morrer e em Jesus você encontra a vida. Você tinha uma família destruída e em Jesus você encontrou vida na sua família. Economicamente você estava morrendo e em Jesus você encontrou vida, esperança. Às vezes tudo ainda não mudou, mas você tem esperança. Essa esperança se renova a cada dia que você ora, a cada dia que você lê a palavra. Poxa, imagina você tendo essa coragem
de falar para qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer momento, quando tiver a oportunidade, fui eu. Fui eu que cheguei diante do meu Senhor desse jeito, dessa forma, e Ele mudou a minha situação. Foi Ele, foi a presença dEle. Quando eu ouvi a palavra, a fama dEle, eu me animei. E quando eu fui até Ele, Ele não me decepcionou, porque Ele não decepciona. Quem te decepciona é esse mundo, quem te decepciona são as pessoas. Cristo não, jamais. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra dele, meditar na palavra dele, ir até ele. Lembra que ela se curvou diante dele e disse: Mestre, sou eu. Nos curvamos diante dele para agradecer quem nós somos sem ele. Reconhecer que sem ele nós não somos absolutamente nada. Existem aquelas pessoas que vão até Jesus como se fosse um comércio, onde ela vai para escolher e comprar, adquirir, pegar, pagar e ir embora. Já tenho o que eu quero. Mas o Senhor, ela poderia muito bem ter ido embora. Tocou, fui curada, estou indo embora. Não, ela temeu, ela respeitou, ela reconheceu, ela se curvou aos pés de Jesus. Ela testemunhou o que Cristo fez por ela. A glória é dele. Cuidado para você não dar a glória para outras pessoas. Não é o bispo Zangarini, não é a igreja Vida na Rocha, não é a placa A, a placa B, a placa C, o pregador. Não, é Cristo. Deus usou alguém que levou a fama de Jesus para aquela mulher do fluxo de sangue, a ponto dessa pessoa não ser nem mencionada. Nós vamos levar muitas pessoas para Jesus, muitas vidas para Jesus, mas é Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor é dele. Eu sei que agora tem muitas pessoas vivendo a situação da mulher de fluxo de sangue. Você perdeu a vida, você perdeu o propósito, você está desanimado, você está entregue, agora, às vezes, você está acompanhando esse momento da ceia do Senhor, você está acompanhando, às vezes, jogado na cama, jogado no sofá, de qualquer jeito. Por quê? Porque você perdeu esse fogo da presença de Deus. Mas hoje, a gente vai tocar em Jesus. Hoje, você vai começar a voltar a ter vida em Cristo, a voltar a ter esperança. Cristo é a nossa esperança da eternidade e dessa vida. Ele é a nossa esperança. Ele vai ser a sua esperança. O problema é que às vezes você depositou nos médicos, quando eu digo médicos, nos homens, nos especialistas desse mundo. Você acreditava que o país melhoraria com o governo A, com o governo B, ou até mesmo o seu estado, ou a sua cidade. Você acreditou, você depositou a sua confiança em seres humanos que falharam. Com isso você decepcionou. Você depositou a esperança na sua esposa, no seu marido que lhe traiu. Você depositou a sua esperança nos seus pais que fizeram algo que trouxe uma decepção, uma frustração muito grande para você. Você depositou a sua esperança num amigo que fez uma promessa para você, que disse: conta comigo, eu estou aqui. E essa pessoa te decepcionou e com isso você foi perdendo, você foi definhando, você foi perdendo a esperança, a força. É por isso que nós precisamos depositar nossa confiança, nossa esperança em Deus. Ele vai usar pessoas, ele vai usar ambientes, Cristo vai usar situações, sem dúvida, mas a nossa esperança é nele, a nossa confiança nele. Por isso precisamos ir até ele, tocar nele, nos curvarmos diante dele. Que você vai ter uma comunhão e uma experiência extraordinária com ele. A sua vida
física, emocional, espiritual, todas as áreas, pode a partir de hoje revigorar. Pegue os elementos da ceia na sua mão, suco de uva ou pão, se você aí tem. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Ele. Vamos tocar nele. Vamos ir até Ele, como nós decidimos fazer isso. E se você se considera uma pessoa impura, uma pessoa imunda, pelo que você fez ou pelo que você faz, pelo que você fez às vezes esse final de semana, fique em paz. Nele, essa impureza acaba. Nele, tudo pode mudar a partir de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui na nossa mesa de comunhão. Decidimos vir até o Senhor, decidimos nos curvar diante da sua presença, decidimos tocar no Senhor. Entendemos que não somos perfeitos, somos impuros, somos falhos. Vivemos num mundo que às vezes a imundícia, ela tenta nos contaminar todos os dias. Mas estamos diante da Tua presença, porque desejamos o Senhor. Estamos aqui, meu Pai, nesta mesa da comunhão, porque entendemos quão importante estar contigo. Eu sei que pode ser pedir muito, mas sente à mesa conosco. Sente à mesa conosco. Nós convidamos o Senhor como os discípulos no caminho de Emaús, quando entraram em casa, convidaram o Senhor, pode entrar. Nós convidamos o Senhor a fazer morada. Nós convidamos o Senhor a sentar à mesa. Nós convidamos o Senhor para partir esse pão. Porque entendemos quão pecadores, falhos nós somos. E às vezes, meu Deus, estamos completamente afetados ou atingidos pelas enfermidades físicas, espirituais, pela imundícia, pela contaminação desse mundo. Então, quando participarmos desta ceia, lava, meu Pai. Lava o nosso coração, lava a nossa mente, lava a nossa alma, restaura a nossa esperança. A esperança que às vezes se perdeu, a esperança que dessa pessoa que vem minando como o sangue minava no corpo daquela mulher que tinha o fluxo de sangue. E aos poucos, às vezes essa pessoa hoje já não tem mais a alegria, a paz, a força, o ânimo, a coragem, a esperança que um dia ela teve. O tempo tem passado e ela tem perdido vida. Às vezes ela olha no espelho e ela não entende mais qual é o propósito da vida para ela. Ela vive, ela sobrevive. Mas o Senhor não é Deus da sobrevida, o Senhor é Deus da vida e vida em abundância. Então por isso, nós queremos, meu Pai, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Pegue nas suas mãos o pedaço de pão aí agora. E nós, Espírito Santo, nos reunimos nesse momento para poder partir e participar do teu corpo, da tua carne. Porque naquela ceia o Senhor partiu o pão, entrega os discípulos e disse: este é o meu corpo, que é entregue por todos. Fazei isto em memória de mim. Como esquecer tudo que o Senhor fez? Como esquecer quem o Senhor é? Nós jamais podemos esquecer a sua fama, a sua história, a sua palavra, porque é essa palavra que nos anima, é essa palavra que nos dá força, é essa palavra que nos mantém de pé, é a sua palavra e a sua presença. Não existe nada mais importante do que a sua palavra e a sua presença, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. E nós
queremos participar do teu corpo nesse momento. Coma do pão. Participe agora do corpo de Cristo Jesus. Erga o cálice aí agora. Erga o cálice nesse momento. Porque da mesma forma, o Senhor entrega o cálice aos discípulos e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por todos. Ah, meu Pai, nós estamos aqui no primeiro domingo do mês para renovar a nossa aliança. E que seja uma celebração sempre para que nós possamos crescer em comunhão, crescer em relacionamento. Que nós possamos sempre renovar essa aliança e lembrar da decisão que tomamos de ter o Senhor em nossa vida. E o Senhor nos aceitou. Mesmo impuros, mesmo falhos, mesmo cheio de erros, o Senhor nos aceitou. Te adoramos, meu Pai. Te adoramos. Beba do sangue, beba do cálice de Cristo Jesus aí agora. Aleluia. Aleluia. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos aceitou, como o Senhor aceitou aquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor aceitou a nossa vida, mesmo tantos erros, mas da mesma forma que quando ela foi até o Senhor, a impureza acabou, a alma foi restaurada. Nós acreditamos que na sua presença tudo isso acontece nesse momento. Quem estava enfraquecido, receba força. Quem estava caído, quem se sentia humilhado, quem se sentia incapaz, quem se sentia pecador, quem percebia e até se sentia uma pessoa desprezada por tudo, por todos, até pelo Senhor, receba agora a sua presença, receba agora a presença de Jesus na sua vida, receba agora a paz que só o Espírito Santo é capaz de lhe proporcionar agora. Isso, Ele está aí com você, Ele está aí nessa mesa, você convidou Ele para entrar, você convidou Ele para se assentar e Ele está aí. Se você está no quarto, Ele está aí com você. Se você está na sala, Ele está aí com você. Se você está na mesa, Ele está aí com você. Te adoramos, meu Pai. Te exaltamos, te glorificamos. Tu és o Deus da nossa alma, da nossa vida. O Deus da nossa adoração. Aleluia, aleluia. Te adoramos nesse momento. Faça desse louvor a sua adoração aí agora. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além.
vamos no meu Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, te adoramos. Bendito seja o teu santo nome, exaltado, glorificado seja o Deus da nossa alma. Vem, Espírito Santo, e faça morar em nossa vida. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, te glorificamos, pois tu és o nosso amor maior, a nossa maior esperança, o nosso socorro, a nossa força, a paz que nos mantém nessa caminhada. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós entregamos toda a nossa vida em tuas mãos e te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles que creem, digam amém. E graças a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Olha, pode ter certeza que Ele te recebe. Não importa quem você era, o que você fazia, mas decida a partir de hoje ter essa vida de comunhão, essa vida devocional. E todas as vezes que você for até Ele, tocar nele, você se curvar diante dele, vai ser como o final da mulher do fluxo de sangue. Vai ser como aconteceu agora. Você se renova, se fortalece, se ergue, a sua esperança, a sua vida muda. Que estejamos aos pés dele todos os dias. Que possamos falar dele nos momentos certos, em qualquer situação. E eu insisto em falar nos momentos certos, porque existem pessoas que acham que falar de Jesus é ser inconveniente. Jesus chegava sempre na hora certa, no momento certo, com a palavra certa. Por isso que a gente precisa ter essa comunhão e entender sempre esses momentos. Graças a Deus. Antes de dar a bênção final, hoje nós vamos, sempre no primeiro domingo do mês, nós consagramos a Deus também os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas doações. E antes desse momento, eu gostaria que você acompanhasse um pouco do que tem sido feito. Nós já conseguimos os recursos para adquirir as cadeiras para a igreja. Graças a Deus temos orado para que o Espírito Santo multiplique em suas mãos tudo que você tem semeado. Nós agora estamos no processo do contrato do espaço, do prédio. A igreja já existe, mas a gente precisa do prédio. Então nós vamos adquirir as cadeiras para mandar já entregar no local, né?
Então, agora nós vamos à segunda etapa, que é o som, e nós precisamos de uma média de R$40 mil, foi o orçamento que a gente fez, para a compra do som, né? O microfone, as caixas de som, a instalação. Então, se você deseja, também os projetos sociais, como nós temos apresentado, os projetos sociais têm ajudado inúmeras mães, inúmeras crianças, inúmeras famílias vítimas de violência, às vezes a violência doméstica, a violência do país, elas têm que se refugiar em outro país por conta de uma violência econômica, ou violência física, ou violência psicológica, mas nós queremos levar esperança, e o social é para isso. Antes da bênção final, presta atenção um pouco do que tem acontecido. Uma ação social do Projeto Vida aqui no CAE, que é o Centro de Acolhida Aparecida. Roupas, fraldas, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, leite, tem lanche para as crianças, tem biscoito. E nós estamos aqui, os voluntários, para trazer esperança a essas famílias. Você vai acompanhar um pouco. Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente foi bem recebido aqui, tá bom? E avisar vocês que a gente trouxe e deixamos com eles também doações de roupas, de leite, fralda, o que mais? Kit de higiene. A gente trouxe com todo cuidado, com todo carinho, que as pessoas da igreja doaram e alguns voluntários trouxeram, tá bom? Aí depois a gente deixou com eles, aí depois eles vão entregar para vocês. Meu nome é Robério, gostei muito da vinda do pessoal aqui, né, da igreja. Trouxe a palavra, né, de Deus para elas, para as acolhidas, para as crianças também. Foi muito bom. O mundo pode te rejeitar. A doença pode te deixar debilitado. A falta de dinheiro pode, porque pro mundo nós valemos se nós o quê? Temos, é ou não é? Se você tem, o mundo te respeita. Se você não tem, o mundo... Mas a gente está aqui. Eu gostei muito, me deixou bem leve. Hoje eu estava meio cabisbaixa, pensativa, mas depois da palavra do pastor, de vocês, eu estou me sentindo mais tocada em Deus. Toque em Jesus. E como que a gente toca em Jesus? Orando, clamando. Você conhece o Projeto Social Vida? É o nosso projeto social que tem um objetivo: levar esperança àqueles que estão em situação vulnerável. O próprio apóstolo Tiago, ele menciona que a fé sem obras ela é morta. Mas nesse momento ele estava dizendo, não adianta você ver pessoas que estão sem roupa, sem alimento, e você dizer, Deus te abençoe. Não, nós precisamos cumprir esse propósito. E qual o propósito do social da igreja? É levar esperança àqueles que estão perdidos, aqueles que não têm ninguém a apoiá-los. E nós estamos reunindo cestas básicas, chegaram hoje já, dos recursos da igreja. Nós compramos essas cestas e nós, além das cestas, nós temos recebido parcerias de pessoas que querem doar cama, colchão, fogão, armário, geladeira, aonde nós vamos levar esperança a famílias vítimas de violência doméstica. Muito obrigado por você estar cumprindo os propósitos da prosperidade segundo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muito mais Deus há de proporcionar na sua vida e nos seus caminhos. Projeto Social Vida, sabe por quê? Onde há vida, há esperança.
Você acompanhou um pouco do Projeto Vida. E é claro, você também pode se tornar um braço social desse projeto. Participando conosco pessoalmente, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 011 98191 1270. Ou fazer suas doações também e participar conosco. Deus abençoe. Então você vai ter esse momento para você poder semear, doar, dizimar, ofertar. Tem no link da descrição, tem a página de doações Doar Vida na Rocha. Vai aparecer o QR Code aqui na tela também para que você possa fazer as suas doações, seus dízimos, ofertas, tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. E se você diz assim, bispo, mas hoje eu não tenho condições de fazer nada, não tem problema. Dá um print na tela, salva, para que você possa semear os seus dízimos, ofertas, para que você possa também fazer parte de tudo que tem sido feito nessa missão. Vida na Rocha é uma missão de fazer você edificar a sua vida em Cristo Jesus, que é a rocha viva. Então, se você quiser também, pode fazer uma doação simbólica e ficar salvo no seu banco, tá bom? Então vamos agora a esse momento e a gente vai encerrar esse culto especial da mesa da comunhão, orando pela família e dando a bênção final, orando o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar. Quando fui ferido,
Amém. E agora nós vamos orar pela família e dar a bênção final para todos vocês nesse momento. Quer falar alguma coisa, amor? Para encerrar? Para finalizar? Deixa eu ver se eu estou aparecendo. Tá aparecendo. E realmente, assim como eu creio que essa mulher, ela depois passou a ser um referencial e por isso ela ficou mencionada na Bíblia, eu gosto muito de trazer as lições para o nosso dia de hoje, então que essa nossa fé possa ser visível dentro de casa, né? Nós, mulheres, que temos uma missão tão grande de apontar a Jesus. Então, assim como essa mulher ficou registrada, essa fé que ela teve de tocar, as pessoas que passarem na nossa vida, principalmente a nossa família, possa ver essa nossa fé no nosso Cristo. E possam desejar. Eu acredito que o relato da mulher de fluxo de sangue avivou Jairo. Jairo estava levando Jesus para casa e logo ali em seguida ele ouve a notícia que a filha havia morrido. Então o relato ele, né? deu esperança. Então que nós possamos ser essas pessoas que levam esperança à nossa família. Vamos orar. Pode sentar na mesa da comunhão. Não dá para aparecer, mas vai ficar metadinha? Vai ficar aqui do lado? Hã? Você quer ficar como? Escolhe. Eu vou ficar em pé do seu lado, que daí dá para me ver, né? Ah, então tá certo. Mas se você quiser ficar sentado, dá? Tá. Senhor Jesus, nós oramos pelas famílias. Pedimos a Deus em favor de todos os lares, as pessoas que estão agora reunidas nessa mesa da comunhão, essas pessoas que estão, às vezes só, mas oram pela Sagrada Família. Que todos nós venhamos nos tornar esse exemplo, esse reflexo da sua presença. Vem, Senhor Jesus, e abençoa esse lar, abençoa essa casa, mas que nós venhamos ser essa fonte de esperança para a nossa família, para o nosso lar. Que não seja somente uma oração, mas que seja o nosso testemunho, o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que essas pessoas também tenham esperança em Ti, Jesus. E oramos nesse momento a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E graças a Deus. Eu não consegui levantar daqui, não foi porque eu não sou cavaleiro, é porque a câmera está aqui fixa, senão não aparece. Olha, que Deus abençoe a sua vida, encaminha para outras pessoas, se inscreve no nosso canal, curte, e que esse culto possa trazer esse ensinamento. Vamos viver o propósito de Deus na nossa vida, não vamos deixar mais minar a vida, minar o propósito, que nós possamos encontrar esperança. Sabe aquele brilho nos olhos todos os dias, que não é motivação, é propósito. Quando eu tenho um propósito de vida, eu posso estar motivado ou desmotivado, mas eu estou em Cristo e eu tenho certeza que esse propósito é especial. Você não veio a esse mundo à toa, tem um propósito muito especial e é nele que nós encontramos. Como essa mulher encontrou vida em Cristo, nós encontramos vida em Cristo todos os dias. Domingo que vem, o culto online, 18 horas, para quem está fora de São Paulo. E a gente vai estar de volta no nosso culto presencial, 9 da manhã, no auditório do Tatuapé, Rua Serra do Japi, 163. Desfrute o momento com a sua família. Deus abençoe. Um bom dia. E até amanhã tem o nosso devocional, 6h26 da manhã. Deus abençoe o seu domingo e a sua semana.